O silêncio da madrugada era quebrado apenas pela respiração suave do pequeno Gabriel, adormecido em seu berço. Lorena Albuquerque observava o filho, o peito preenchido por um amor tão vasto que quase doía. Há 7 meses, sua vida se resumia àquele pequeno ser, àquele apartamento modesto e ao eco de uma porta batendo, a lembrança de um adeus que nunca foi explicado. A dor da traição e do abandono, antes uma ferida aberta e latejante, havia se transformado em uma cicatriz, um lembrete constante da força que ela não sabia que possuía. Foi deixada grávida, sem chão, mas encontrou no fundo do poço a determinação para se reerguer, não por ela, mas pelo anjo de olhos claros que agora sonhava em seu colo. Se a força da Lorena e o amor dela pelo pequeno Gabriel já tocaram seu coração, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita, se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você, para não perder a virada de jogo impressionante que está por vir nesta trama. E deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e mostram que a força de uma mãe e o verdadeiro amor sempre encontram um caminho. A vida de Lorena se tornara uma rotina calculada, um balé de mamadeiras, fraldas e planilhas de contas. O emprego de recepcionista em uma clínica médica mal pagava o aluguel e as despesas de Gabriel, mas ela era grata. Era um trabalho honesto, um pilar de dignidade em meio ao caos que sua vida havia se tornado. As noites eram as mais difíceis. Quando a cidade se calava e Gabriel dormia profundamente, as memórias de Vítor Dávila a assaltavam. Ela se lembrava do cheiro dele, da maneira como seus olhos claros pareciam enxergar sua alma, das promessas sussurradas em noites que pareciam saídas de um conto de fadas. Eles haviam se conhecido em um café. Lorena, então uma estudante de design de interiores cheia de sonhos, esbarrou nele, derramando um cappuccino em sua camisa impecavelmente branca. Ele, o herdeiro de uma das maiores redes de hotelaria de luxo do país, em vez de se irritar, sorriu. Aquele sorriso desarmou todas as suas defesas. O romance foi um furacão intenso e avassalador. Vítor a tratava como uma rainha, levando-a para jantares em restaurantes exclusivos, viagens de fim de semana para lugares paradisíacos e apresentando-a ao seu mundo de glamour e poder. Lorena, com sua doçura e simplicidade, sentia que o havia humanizado, que havia tocado um lugar em seu coração que o dinheiro não podia comprar. Então, veio a notícia da gravidez. Lorena se lembrava do teste positivo em suas mãos trêmulas, do misto de pânico e felicidade avassaladora. Ela planejou a maneira perfeita de contar a ele. Comprou um par de sapatinhos de bebê e os colocou em uma caixa elegante. Mas ela nunca teve a chance. Naquela mesma noite, ele chegou ao apartamento dela com um olhar frio, distante, um Vítor que ela não conhecia. As palavras dele foram poucas, cortantes como cacos de vidro. Acabou, Lorena. Não dá mais. Preciso de alguém que entenda o meu mundo, que se encaixe nele. E essa pessoa não é você. Ele não mencionou outra mulher, mas a traição estava implícita em cada sílaba gelada, na forma como ele se recusava a encará-la nos olhos. Ele se virou e foi embora, deixando-a com a mão na barriga, o segredo da vida que carregava trancado na garganta e o coração partido em 1000 pedaços. Ele nunca soube de Gabriel. A humilhação foi um veneno lento. Lorena abandonou a faculdade, o dinheiro tornou-se escasso e os amigos do mundo de Vítor desapareceram como fumaça. Ela se agarrou à sua própria força, à memória de sua mãe que também a criara sozinha. Trabalhou até o 8º mês de gestação, economizando cada centavo. Quando Gabriel nasceu, com os mesmos olhos claros e expressivos do pai, uma parte dela se quebrou novamente, mas outra, a mais forte, se consolidou. Aquele bebê era a prova de que o amor deles, por mais efêmero que tivesse sido para Vítor, havia criado algo real, algo eterno. O convite para a festa chegou em um envelope de papel texturizado, com letras douradas em relevo. Era o evento de gala anual do Grupo Dávila, celebrando a inauguração de seu mais novo hotel de luxo, o Magnifique. Quem a havia convidado era Sofia, uma antiga colega de faculdade que agora trabalhava no departamento de eventos do grupo. Sofia não sabia de sua história com Vítor. Para ela,
Lorena era apenas uma amiga querida que merecia uma noite de diversão. Você precisa ir, Lorena. Vai ser a festa do ano, dizia a mensagem de Sofia em seu celular. Deixa o Gabriel com uma babá por uma noite e vem se divertir. O primeiro impulso de Lorena foi recusar. A ideia de pisar em um território d'Ávila, de talvez cruzar com ele, era aterrorizante. Que direito ela tinha de estar lá? Uma recepcionista, uma mãe solteira, em meio à elite do país. Seria como esfregar sal em suas próprias feridas. Ela olhou para o seu guarda-roupa, uma coleção de roupas práticas e modestas, e riu com amargura. Não tinha nada para vestir em um evento como aquele. Mas então, um pensamento diferente começou a se formar. Uma pequena brasa de desafio em meio às cinzas de sua resignação. Por que não? Por que ela deveria continuar se escondendo? Ela não havia feito nada de errado. Amou, foi abandonada e se reergueu com uma dignidade que Vítor jamais conheceria. E quanto a Gabriel, a ideia de deixá-lo com uma estranha era impensável. Se ela fosse, Gabriel iria com ela. Ele era parte dela, a parte mais importante. Não havia razão para escondê-lo. A decisão a encheu de um poder que ela não sentia há muito tempo. Não era sobre vingança ou confronto. Era sobre autoafirmação. Era sobre mostrar a si mesma que o mundo de Vítor Dávila não a intimidava mais. O problema do vestido foi resolvido por um golpe de sorte, um sinal do destino, talvez. Em um bazar de caridade, escondido entre peças sem graça, ela encontrou um vestido de cetim vermelho, longo, com um corte que abraçava suas curvas de forma elegante, um decote que valorizava seu colo sem ser vulgar e uma fenda sutil que prometia movimento e graça. Parecia ter sido feito para ela. Custou o equivalente a uma semana de suas compras de supermercado, mas ela o comprou sem hesitar. Era um investimento em si mesma. Enquanto isso, a quilômetros de distância, no topo do recém-inaugurado Hotel Magnifique, Vítor Dávila ajeitava sua gravata preta. O salão de festas era um espetáculo de cristais, orquídeas brancas e luzes âmbar. O som de uma orquestra de câmara flutuava no ar, misturando-se ao zumbido das conversas polidas. Ele era o anfitrião, o rei em seu castelo. Cumprimentava os convidados com um sorriso calculado, apertava mãos, falava de negócios e expansões. Por fora, ele era a imagem do sucesso. Um empresário de 36 anos, poderoso, implacável, invejado. Mas por dentro, um vazio o consumia. Desde que deixara Lorena, a vida perdera a cor. Ele havia feito o que sua família, especialmente sua mãe controladora, Beatriz Dávila, exigira. Ela não é para você, Vítor. Ela vai te distrair, te enfraquecer. Nosso império precisa de um líder focado, não de um homem apaixonado por uma garota comum, dissera Beatriz com sua frieza habitual. Vítor, acuado pela chantagem emocional e pelas ameaças de deserdá-lo não financeiramente, mas do legado e do respeito de seu falecido pai, cedeu. Ele se convenceu de que era a decisão certa, um sacrifício necessário pelo bem maior da família e do negócio. Mas o fantasma de Lorena o assombrava. Ele a via em rostos na multidão, ouvia sua risada no vento. Cada conquista tinha um gosto amargo, pois não havia ninguém com quem ele realmente quisesse compartilhá-la. Sua mãe havia tentado lhe arranjar noivas de famílias igualmente poderosas, mulheres que entendiam de fusões e aquisições, mas nenhuma delas tinha o brilho nos olhos de Lorena, a pureza de seu sorriso. Vítor, querido, você parece distraído, disse Beatriz, aproximando-se dele, impecável em um vestido de grife. Sorria. Todos os olhos estão em você. Ele forçou um sorriso. Estou bem, mãe. Apenas cansado. Ele olhou para a multidão cintilante, sentindo-se um estranho em sua própria festa. Riqueza, poder, status. Ele tinha tudo, mas se sentia o homem mais pobre do salão. Uma pontada de arrependimento afiada e dolorosa o atingiu. O que teria acontecido se ele tivesse desafiado sua mãe? Se tivesse escolhido o amor em vez do dever? Era uma pergunta que ele se fazia todas as noites antes de dormir em sua cama vazia e fria. Naquela mesma noite, em seu pequeno apartamento, Lorena terminava de se arrumar. Com o cabelo castanho escuro caindo em ondas suaves sobre os ombros, uma maquiagem delicada, que realçava seus olhos expressivos e um batom vermelho que combinava com o vestido, ela se olhou no espelho. A mulher que a encarava de volta,
não era a menina assustada que Vitor havia abandonado. Era uma mulher, uma mãe, uma força da natureza. Ela pegou Gabriel no colo. O bebê, vestido em uma adorável roupinha social preta e branca que Sofia havia lhe enviado de presente, olhou para ela com seus olhos claros e curiosos, como se entendesse a importância daquele momento. Ele era sua armadura e sua coroa. No táxi, a caminho do hotel, seu coração batia descompassado. O medo e a adrenalina travavam uma batalha em seu peito. Ela podia desistir, pedir ao motorista para voltar. Seria mais fácil, mais seguro. Mas ao olhar para o rostinho sereno de Gabriel, ela soube que não podia. Ela estava fazendo isso por eles, para provar que eles não eram um segredo vergonhoso, mas uma história de amor e superação. O táxi parou em frente à entrada imponente do Hotel Magnifique. O fluxo de carros de luxo, os flashes dos fotógrafos e o tapete vermelho criavam uma cena de outro mundo. Lorena respirou fundo, pagou o motorista e saiu do carro, ajeitando Gabriel em seus braços. O ar frio da noite a atingiu, mas por dentro ela queimava com uma determinação feroz. Com a cabeça erguida, ignorando os olhares curiosos dos manobristas e seguranças, ela caminhou em direção às grandes portas de vidro do salão de festas. Cada passo era uma declaração. Ela não estava mais fugindo, ela estava chegando. E o mundo de Vitor Dávila estava prestes a parar. As portas maciças de madeira e vidro se abriram, e para Lorena foi como se o ar lhe fosse subitamente roubado dos pulmões. O som a atingiu primeiro, uma onda de música clássica, o tilintar de taças de cristal e o murmúrio de centenas de conversas, tudo misturado em um zumbido opulento que pertencia a um universo do qual ela não fazia mais parte. As luzes eram tão brilhantes que a fizeram piscar, refletindo em lustres que pendiam do teto altíssimo como constelações cativas. O salão era um mar de seda, veludo e joias, um oceano de poder e riqueza. Por um instante, o medo a paralisou. Sentiu-se pequena, uma intrusa, uma fraude em seu vestido de bazar. Seu instinto gritou para que ela se virasse e fugisse. Mas então, Gabriel se mexeu em seus braços, soltando um pequeno suspiro satisfeito. Aquele som, tão simples e familiar, foi sua âncora. Ela olhou para o rostinho dele, para a confiança absoluta com que ele repousava em seu colo, e sua coluna se ereteceu. Ela não era uma fraude. Ela era uma mãe protegendo sua cria. Com o queixo erguido e um passo deliberadamente firme, ela cruzou o limiar. O efeito de sua entrada foi gradual, mas inegável. Primeiro, um silêncio se formou no pequeno círculo de convidados perto da porta. Uma mulher deslumbrante em um vestido vermelho escarlate era por si só um espetáculo. Mas a presença do bebê em seus braços, dormindo serenamente em meio a tanto luxo, era uma anomalia, uma quebra tão chocante no protocolo social que as cabeças começaram a se virar. As conversas vacilaram e morreram. O murmúrio se transformou em sussurros. Quem era ela? A audácia, a beleza, a dignidade. Era uma combinação hipnotizante. Do outro lado do salão, Vitor Dávila estava preso em uma conversa entediante com um investidor suíço. Ele sorria, acenava com a cabeça, mas sua mente estava a quilômetros de distância, perdida em um passado que cheirava a jasmim e tinha o som da risada de Lorena. Foi então que ele sentiu a mudança na atmosfera do salão, a queda súbita na energia vibrante. Ele viu o olhar do investidor se desviar para algo atrás dele. "Meu Deus", murmurou o homem. Vitor se virou, seguindo o olhar do convidado, e seu mundo parou de girar. O tempo se dobrou sobre si mesmo. O som da orquestra desapareceu, substituído por uma pulsação surda em seus ouvidos. Ali, emoldurada pela entrada do salão, estava ela, Lorena, mais linda do que em suas memórias mais torturantes. O vestido vermelho era uma chama viva, destacando a pele clara, os cabelos escuros caindo em cascata. Ela parecia uma miragem, um anjo vingador enviado para assombrar sua festa de triunfo. Seu coração tropeçou, uma mistura de êxtase e pânico o sufocando. E então ele viu. Aninhado em seus braços, protegido e seguro, havia um bebê. Um bebê. A palavra ecoou em sua mente, desprovida de sentido por um segundo.
Um calafrio percorreu sua espinha. A confusão inicial deu lugar a um cálculo febril e desesperado. Quando ele a deixara? Há pouco mais de um ano. A gravidez dura 9 meses. O bebê parecia ter, o quê? 6, 7, 8 meses. A matemática cruel e exata se encaixava com uma precisão devastadora. A possibilidade, a probabilidade esmagadora, o atingiu não como um pensamento, mas como uma força física. Ele sentiu o ar faltar. Sem pensar, impulsionado por uma força que ele não podia controlar, Vítor se levantou. Sua cadeira arrastou no chão polido com um ruído seco. Uma taça de champanhe em sua mão escorregou e se estilhaçou no mármore, mas ele não ouviu. O barulho alto e o movimento abrupto do anfitrião fizeram com que todos os olhares que ainda não estavam em Lorena se voltassem para ele. A festa parou. O silêncio agora era total, pesado, carregado de uma tensão insuportável. Todos os convidados, a elite do país, agora olhavam de Vítor para a misteriosa mulher de vermelho, sentindo que estavam prestes a testemunhar algo monumental. A frase da thumbnail se tornara realidade. Ela surgiu com o bebê no colo e um vestido deslumbrante. O milionário levantou e fez a festa parar. Os olhos de Vítor encontraram os de Lorena através do salão. Naquele olhar, um universo de dor, perguntas e acusações foi trocado. Ele deu um passo à frente, pronto para cruzar o salão para exigir respostas, para tocar naquela criança que poderia ser, que tinha que ser. Vítor, sente-se, agora. A voz de sua mãe, Beatriz, foi um chicote de gelo em seu ouvido. Ela estava ao seu lado, a mão em seu braço como uma garra de ferro. Não faça uma cena. Não dê a ela essa satisfação. É um golpe. Olhe para ela. Isso foi planejado para te humilhar. As palavras de Beatriz eram veneno, mas a dúvida que elas plantaram foi suficiente para fazê-lo hesitar. Um golpe? Lorena não era assim. A Lorena que ele amava era doce, incapaz de tal malícia. Mas ele a havia destruído. Quem ela era agora? Enquanto Vítor travava sua batalha interna, paralisado entre o instinto e a manipulação de sua mãe, a ajuda chegou para Lorena na forma de sua amiga. Sofia abriu caminho pela multidão boquiaberta, seu rosto uma mistura de choque e alegria. Lorena, meu Deus, você veio! E você está... Uau! Disse Sofia, abraçando-a cuidadosamente para não acordar Gabriel. A ação de Sofia quebrou o feitiço que prendia o salão. As pessoas começaram a sussurrar novamente, a tensão diminuindo um pouco. Foi então que um homem alto, de cabelos grisalhos nas têmporas e um sorriso gentil, aproximou-se do pequeno grupo. Ele usava um terno bem cortado, mas tinha um ar de calma que se destacava do resto dos convidados. Com licença, disse ele com uma voz calma e barítona. Não pude deixar de notar. Uma aparição tão radiante merece uma recepção calorosa, não um silêncio de museu. Ele olhou para Lorena com admiração genuína e depois sorriu para Gabriel. E parece que você trouxe o convidado de honra mais charmoso da noite. Sofia fez as apresentações. Lorena, este é o Dr. Ricardo Monteiro, um dos maiores filantropos do hospital onde trabalho. Dr. Ricardo, esta é minha amiga, Lorena Albuquerque. É um prazer, Sr. Albuquerque, disse o Dr. Ricardo estendendo a mão, não para um aperto, mas em um gesto que indicava um sofá de veludo próximo. Por favor, permita-me oferecer um lugar para sentar. Carregar um príncipe adormecido a noite toda pode ser cansativo. Lorena, imensamente grata pela intervenção, aceitou com um sorriso. Obrigada, Dr. Ricardo. E, por favor, me chame de Lorena. Eles se sentaram em um canto mais tranquilo do salão, criando uma pequena ilha de normalidade no meio do caos silencioso que ela havia criado. Dr. Ricardo era a personificação da elegância e da gentileza. Ele pediu um copo de água para ela e conversou de forma leve, fazendo perguntas sobre Gabriel, elogiando a calma do bebê e a força dela. Ser mãe é a profissão mais exigente do mundo, disse ele, seus olhos gentis, fixos nos dela. E fazê-lo sozinha em um mundo como este exige uma coragem extraordinária. Você é uma mulher muito admirável, Lorena. Ninguém nunca havia dito isso a ela. As pessoas sentiam pena, ofereciam conselhos não solicitados ou simplesmente a ignoravam. Mas Ricardo a via. Ele via sua força, não sua vulnerabilidade. Uma onda de calor percorreu o corpo de Lorena.
Um alívio tão profundo que ela quase chorou. Pela primeira vez em meses, ela se sentiu valorizada não como a ex-namorada abandonada de um milionário, mas como a mulher que ela havia se tornado. Do outro lado do salão, Vítor assistia a tudo, o coração se transformando em uma pedra de gelo e fogo. Ele viu o sorriso que Lorena deu àquele homem, um sorriso genuíno que ele não via há mais de um ano. Viu a maneira como o médico se inclinou, sua atenção totalmente focada nela e no bebê. Um ciúme primitivo e avassalador o dominou, tão forte que o gosto amargo subiu por sua garganta. Aquele deveria ser ele. Ele deveria estar ao lado dela, admirando seu filho. Seu filho. Ela está flertando com ele, sibilou Beatriz. Eu te avisei, Vítor. É uma armadilha. Ela quer seu dinheiro, sua posição, e agora ela está usando essa criança que provavelmente nem é sua para te atingir. Cale a boca, mãe. Vítor rosnou, a voz baixa e perigosa. Ele se desvencilhou do aperto dela, a mente uma tempestade de emoções conflitantes. O veneno de sua mãe lutava contra a imagem dos olhos de Gabriel, tão claros e expressivos quanto os seus. Ele tinha que saber. Ignorando os olhares de todos, ele atravessou o salão. Cada passo parecia levar uma eternidade. O barulho diminuiu novamente enquanto ele se aproximava do sofá onde Lorena estava. Sofia ficou pálida. Doutor. Ricardo, percebendo a mudança na atmosfera, levantou-se sutilmente, posicionando-se como um escudo discreto ao lado de Lorena. Vítor parou na frente deles, as mãos cerradas em punhos ao lado do corpo. Ele ignorou completamente o médico e Sofia. Seus olhos estavam fixos em Lorena. Lorena, disse ele, a voz tensa, quase irreconhecível. O que você está fazendo aqui? Lorena ergueu o rosto, o coração batendo forte contra as costelas, mas seu olhar era firme. A gentileza do doutor. Ricardo havia lhe dado a armadura que ela precisava. Fui convidada, respondeu ela, a voz surpreendentemente calma. Aparentemente ainda tenho amigos no seu mundo, Vítor. O leve sarcasmo não passou despercebido por ele. Os olhos de Vítor caíram para o bebê adormecido. A pergunta estava presa em sua garganta, pesada como chumbo. Ele não conseguia formulá-la. A verdade era um abismo no qual ele temia cair. E... quem é este? Ele conseguiu perguntar, a voz um sussurro rouco. Lorena olhou para o rosto de Vítor, para a angústia e a confusão estampadas ali. Ela viu o homem que amava e o homem que a destruiu, tudo em um só. Puxou Gabriel um pouco mais para perto de si, um gesto instintivo de proteção. Ela poderia ter dito nosso filho e assistido ao seu mundo desmoronar ali mesmo. Mas a dor e o orgulho eram mais fortes. Ela queria que ele sentisse uma fração do que ela sentiu, a incerteza, a solidão. Ela olhou para o rostinho perfeito de seu filho, beijou-lhe a testa suavemente e então ergueu os olhos para Vítor. Sua voz era clara, firme e cortante, selando o destino daquela noite. Este é Gabriel, meu filho. A ênfase na palavra meu foi como uma bofetada. Para todos os outros era uma simples declaração. Para Vítor era uma sentença. Ele olhou para os traços do bebê, para os cabelos castanhos claros, para o formato da boca, e então, como se visse pela primeira vez, ele se concentrou nos olhos do menino, visíveis mesmo com as pálpebras fechadas. Eram os olhos d'Ávila, os olhos de seu pai, os seus olhos. A conexão era inegável, uma assinatura genética que gritava a verdade que ela se recusava a confirmar. O chão pareceu desaparecer sob seus pés, o ar não entrava mais em seus pulmões. A mente girava com uma única, agonizante pergunta que ele não ousou verbalizar, mas que ecoava na vastidão de sua alma. Meu filho? A declaração de Lorena, este é Gabriel, meu filho, pairou no ar eletrificado do salão. As duas palavras meu filho foram um golpe de mestre, uma obra de arte de precisão emocional. Ela não mentiu, mas também não entregou a verdade que Vítor desesperadamente buscava. Ela o deixou em um limbo, um purgatório de incerteza que era um reflexo perfeito do inferno em que ele a havia jogado. O rosto de Vítor Dávila, normalmente uma máscara de controle e autoridade, desmoronou. A cor sumiu de suas feições, deixando-o com uma palidez cadavérica sob as luzes douradas da festa. Ele olhava de Lorena para o bebê e de volta para ela,
o cérebro tentando processar a imagem do inegável DNA d'Ávila dormindo nos braços da mulher que ele havia descartado. A verdade o atingiu em ondas. A traição não fora a dela, mas a dele. Uma traição contra si mesmo, contra o futuro, contra seu próprio sangue. Ele abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Que pergunta ele poderia fazer que não o condenasse ainda mais? Lorena viu tudo isso. Viu a certeza dolorosa amanhecer nos olhos dele e, por um momento fugaz, sentiu uma pontada de triunfo. Ela tinha vindo para ser vista, e agora todo o universo de Vítor girava em torno dela. Mas a satisfação foi oca, rapidamente substituída por uma tristeza profunda. A dor no rosto dele era um espelho da sua própria dor, um eco da noite em que ele a deixara. Não havia vencedores ali, apenas duas almas quebradas, conectadas por um amor perdido e um milagre adormecido. Percebendo a fragilidade da situação, o Dr. Ricardo Monteiro agiu com a discrição de um diplomata experiente. Ele se inclinou levemente em direção a Lorena, sua voz um bálsamo de calma em meio à tempestade silenciosa. Lorena, talvez seja melhor encontrarmos um lugar mais reservado. O pequeno Gabriel merece um pouco de paz, e você também. Sua sugestão foi uma tábua de salvação. Lorena assentiu grata. Ela deu um último olhar para Vítor, um olhar que dizia, você fez isso, e então se virou, permitindo que Sofia a guiasse para longe do centro das atenções. O ato de virar as costas para ele, de caminhar para longe sob a proteção de outro homem, foi mais poderoso do que qualquer palavra que ela pudesse ter dito. O movimento dela quebrou o transe de Vítor. Pânico tomou o lugar do choque. Ele não podia deixá-la ir. Não agora. Não assim. Lorena! Ele chamou a voz rouca, quebrando o silêncio do salão. Espere! Seu grito desesperado fez com que mais cabeças se virassem. A humilhação era agora um espetáculo público. Antes que ele pudesse dar um segundo passo, a mão de sua mãe apertou seu braço novamente, as unhas se cravando em seu terno caro. Pare, Vítor! Sibilou Beatriz Dávila, o rosto uma máscara de fúria contida. Recupere a compostura. Você é o anfitrião. Deixe-a ir. É uma cena patética. E é exatamente o que ela queria. Não caia na armadilha. Larga o meu braço, mãe. Ele disse entre dentes, o perigo em sua voz fazendo até mesmo a matriarca recuar por um instante. Mas ela era implacável. Vamos para o seu escritório. Agora. Ela ordenou, puxando-o com uma força surpreendente em direção aos elevadores privativos, longe dos olhares curiosos dos magnatas, socialites e jornalistas que agora tinham a fofoca do ano para banquetear. Enquanto isso, Sofia, que conhecia o hotel como a palma da sua mão, guiou Lorena e o Dr. Ricardo por um corredor de serviço até uma biblioteca particular, raramente usada. O ambiente era um santuário de silêncio, com paredes forradas de livros, poltronas de couro e o cheiro suave de madeira polida. Assim que a porta se fechou, isolando-os do caos, Lorena sentiu suas pernas fraquejarem. Ela se sentou na poltrona mais próxima, o peso emocional da noite desabando sobre ela. Gabriel, sentindo a tensão de sua mãe, começou a resmungar. Lorena o embalou suavemente, sussurrando palavras de conforto, sua própria respiração ainda trêmula. Você foi incrivelmente corajosa lá fora, disse o Dr. Ricardo, mantendo uma distância respeitosa. Ele não fez perguntas sobre Vítor, não bisbilhotou, ele simplesmente ofereceu apoio. Enfrentar uma tempestade como aquela com tanta dignidade é raro. Eu só queria que ele visse, sussurrou Lorena mais para si mesma do que para eles, que ele visse que sobrevivemos, que nós estamos bem. Nesse momento, os olhinhos de Gabriel se abriram. Ele olhou ao redor com curiosidade, seu olhar pousando no rosto gentil do Dr. Ricardo. Em vez de chorar, o bebê abriu um sorriso sonolento e desdentado. Ricardo sorriu de volta, genuinamente encantado. Olá, pequeno campeão. Você tem um sorriso que pode iluminar qualquer sala, disse ele suavemente. A interação foi tão natural, tão cheia de calor, que um pequeno nó de tensão se desfez no peito de Lorena. Com Ricardo, ela se sentia segura, respeitada. Com ele, Gabriel não era uma arma ou um segredo, era apenas um bebê adorável. A paz que ele oferecia era um contraste gritante com o turbilhão de dor que Vítor representava. No último andar,
Na suíte presidencial que servia como escritório de Vítor, a tempestade estava apenas começando. Assim que a porta se fechou, ele se virou para sua mãe, o rosto contorcido em uma angústia que ela nunca tinha visto antes. "É meu filho", ele afirmou, a voz embargada. "Aquele menino, Gabriel, ele é meu filho. Não tente negar, mãe." Eu vi os olhos dele. Beatriz Dávila cruzou os braços, sua postura rígida e defensiva. "Não seja ingênuo, Vítor. Mulheres como ela são calculistas." Ela viu uma oportunidade e a agarrou. "A semelhança é uma coincidência, um truque do destino que ela está usando para te dar o golpe." "Golpe? Que golpe?" Ele explodiu, gesticulando descontroladamente pelo escritório luxuoso. "Ela não me pediu um centavo. Ela apareceu aqui com a cabeça erguida, com o filho dela, e me olhou como se eu fosse um verme. Isso não é um golpe, mãe. Isso é justiça." Ele parou em frente à enorme janela de vidro, olhando para as luzes da cidade que pareciam zombar de sua miséria. Ele se lembrou da última noite com Lorena, a ternura, as promessas silenciosas. E então, o dia seguinte, a conversa com sua mãe, as palavras dela ecoando em sua mente. "Ela é um erro, Vítor. Uma distração que nossa família não pode permitir." Ele se virou para ela, os olhos queimando de uma dor recém-descoberta e de uma fúria antiga. "Eu a deixei. Eu a destruí. Eu a abandonei, porque você me convenceu de que era o certo a fazer. Eu sacrifiquei a única pessoa que já me fez sentir vivo. Eu fiz isso por você, pelo legado, pelo nome Dávila." Sua voz quebrou. "E agora eu descubro que, ao fazer isso, eu também abandonei meu próprio filho, meu herdeiro. Você entende o que você me fez fazer?" A acusação o atingiu. Pela primeira vez, Beatriz pareceu abalada. A menção de um herdeiro, o sangue de seu sangue, era algo que nem mesmo sua couraça de pragmatismo conseguia repelir completamente. Mas ela se recompôs rapidamente, seu instinto de controle assumindo o comando. "Se essa criança for mesmo sua, o que eu duvido, então ela foi ainda mais cruel por esconder isso de você. Isso só prova que ela não é confiável. Ela usou uma criança para se vingar. Isso é monstruoso." "Ela não é um monstro!" gritou Vítor. "O monstro sou eu. Eu a deixei sem uma explicação, sem um pingo de decência. Ela tinha todo o direito de me odiar, de me esconder a existência dele." Ele passou as mãos pelo cabelo, à beira do colapso. "Eu preciso falar com ela. Eu preciso saber a verdade." Ele se dirigiu à porta, mas Beatriz se moveu para bloqueá-lo. "Pense, Vítor. Pense no escândalo. Um filho ilegítimo, uma mãe ressentida. Isso pode destruir tudo o que seu pai construiu. As ações da empresa, nossa reputação. Eu não me importo." Ele rugiu, afastando-a de seu caminho. "Eu não me importo com as ações ou com a reputação. Eu me importo com meu filho." Ele saiu do escritório, deixando Beatriz Dávila sozinha no silêncio, o rosto pálido. Pela primeira vez em décadas, ela havia perdido o controle de seu filho. Na biblioteca, Lorena já havia tomado sua decisão. A adrenalina estava passando, dando lugar a uma exaustão profunda. "Eu preciso ir para casa", disse ela a Sofia e Ricardo. Eu consegui o que queria. Não há mais nada para mim aqui." "Você tem certeza?" perguntou Sofia, preocupada. "Tenho", afirmou Lorena, a voz firme. "Deixe-me levá-la", ofereceu o Dr. Ricardo imediatamente. "Não é seguro para vocês dois saírem sozinhos a esta hora, especialmente depois de tudo." Sua oferta era genuína, sem segundas intenções. Era pura e simples gentileza. Lorena hesitou por um momento, seu orgulho lutando contra a sensatez. Mas olhar para o rosto adormecido de Gabriel e sentir o cansaço em seus próprios ossos a fez ceder. Eu agradeceria muito, Dr. Ricardo." Sofia os guiou por uma rota de serviço, longe do salão principal, em direção a uma saída lateral discreta, onde o carro do médico poderia buscá-los sem alarde. Eles caminhavam por um corredor silencioso e com pouca luz, quando uma figura surgiu das sombras, bloqueando seu caminho. Era Vítor. Seu terno estava amarrotado, a gravata afrouxada, o cabelo em desordem. Ele parecia um homem desfeito. "Lorena!" Ele ofegou, a voz desesperada. "Por favor, não vá. Nós precisamos conversar." "Doutor."
Ricardo instintivamente deu um passo à frente, colocando-se ligeiramente entre Vítor e Lorena. Senhor Dávila, disse ele, a voz calma, mas firme. Creio que a senhora já deixou claro que a noite dela terminou. Vítor o ignorou como se ele fosse invisível. Seus olhos, cheios de uma dor crua e suplicante, estavam cravados em Lorena. Ele é meu filho. Lorena, eu te imploro, apenas me diga a verdade. Eu preciso saber. Era a pergunta que definia tudo. A pergunta para a qual ele merecia e não merecia a resposta. Lorena olhou para o rosto dele, um campo de batalha de arrependimento e desespero. Depois olhou para o Dr. Ricardo, um porto de calma e respeito. E, finalmente, olhou para Gabriel, seu pequeno universo, dormindo pacificamente, alheio ao drama que o cercava. Ela respirou fundo, reunindo os pedaços de sua força. Ela não lhe daria a absolvição fácil de uma confirmação, nem a crueldade de uma negação. Ela lhe daria algo muito pior, o peso de suas próprias ações. Ela ergueu o olhar para encontrar o dele, a voz clara e sem tremores. A verdade, Vítor, a verdade é que você não tem o direito de fazer essa pergunta. Não mais. Com isso, ela se virou. Com uma dignidade real, ela passou por ele e continuou a caminhar em direção à saída, com o Dr. Ricardo ao seu lado como uma sentinela silenciosa. Vítor não a seguiu. Ele permaneceu enraizado no lugar, as palavras dela o atingindo com a força de um golpe físico. Não ter o direito de perguntar era uma condenação mais profunda do que qualquer resposta que ela pudesse ter dado. Ele ficou ali, sozinho no corredor mal iluminado de seu império, um rei que havia perdido seu reino, seu amor e, talvez, sua única chance de redenção. A viagem de volta para casa foi um borrão silencioso para Lorena. O interior do carro de luxo do doutor. Ricardo Monteiro era um casulo de couro macio e ar climatizado, um contraste gritante com a turbulência que se agitava dentro dela. Gabriel dormia profundamente em sua cadeirinha, um item que o médico, com uma presciência que a surpreendeu, já tinha em seu carro, explicando que frequentemente transportava crianças de instituições de caridade que ele apoiava. Cada detalhe sobre aquele homem parecia gritar decência e cuidado. Lorena olhava pela janela, as luzes da cidade passando, mas não as via. Sua mente repassava incansavelmente a cena no corredor, o rosto desfeito de Vítor, sua súplica desesperada e a frieza de suas próprias palavras. Você não tem o direito de fazer essa pergunta. Não mais. Ela havia saído vitoriosa? Se sim, a vitória tinha o gosto amargo da tristeza. A força que ela exibiu na frente dele se esvaiu, deixando para trás um cansaço que pesava em sua alma. Dr. Ricardo dirigia com uma calma serena, respeitando o silêncio dela. Ele não tentou preenchê-lo com conversas triviais ou perguntas indiscretas. Ele simplesmente estava ali, uma presença sólida e reconfortante na escuridão. Apenas quando estavam se aproximando do bairro modesto de Lorena, ele falou, a voz baixa e gentil. Você não precisa dizer nada, Lorena, começou ele. Apenas saiba que o que você fez esta noite, a coragem que demonstrou, exigiu uma força que poucas pessoas possuem. Suas palavras, desprovidas de pena e cheias de admiração, abriram uma pequena fresta em sua armadura. Uma lágrima solitária escapou e desceu por seu rosto. Ela a enxugou rapidamente. Eu não sei se me sinto forte, admitiu ela em um sussurro. Sinto-me oca, vazia. Ricardo parou o carro em frente ao prédio simples de Lorena. Ele se virou no assento para olhá-la, a iluminação da rua lançando sombras suaves em seu rosto distinto. As batalhas mais importantes são as que mais nos esgotam, disse ele sabiamente. Isso não diminui a vitória, Lorena. Apenas prova o quanto estava em jogo. Ele fez uma pausa, seu olhar transmitindo uma empatia profunda. Você lutou pelo seu filho e pela sua dignidade. Não há nada mais nobre do que isso. Quando ele insistiu em ajudá-la a levar Gabriel adormecido até a porta de seu apartamento no 3º andar, ela não teve forças para recusar. Ele carregou a cadeirinha com uma facilidade surpreendente, esperando pacientemente, enquanto ela abria a porta. No limiar de seu mundo simples, sob a luz amarela e fraca do corredor, a disparidade entre a vida dela e a dele era inegável. Mas no olhar de Ricardo não havia julgamento, apenas respeito. Ele colocou a cadeirinha cuidadosamente no chão. Lorena, disse ele,
entregando-lhe um cartão de visita. Este é meu número pessoal. Se precisar de qualquer coisa, uma consulta para o Gabriel, um conselho, ou apenas alguém para conversar. Qualquer coisa, por favor, não hesite. Eu não sei como agradecer, Dr. Ricardo, disse ela, a voz embargada pela emoção. Me chame de Ricardo. Ele sorriu. E a melhor forma de agradecer é cuidando bem de si mesma e desse pequeno anjo. Boa noite, Lorena. Ele se foi, deixando para trás o cheiro sutil de seu perfume caro e a promessa de uma bondade que ela pensava não existir mais no mundo. Lorena fechou a porta encostando-se nela e finalmente se permitiu desabar em lágrimas silenciosas, segurando o cartão dele como se fosse um talismã. Enquanto Lorena encontrava um frágil consolo em seu pequeno apartamento, Vítor Dávila estava no inferno. Ele não voltou para a festa. Ignorou as dezenas de chamadas de sua mãe e de seus assessores. Ele subiu para seu escritório como um animal ferido, a dor e a fúria lutando por domínio. As palavras de Lorena ecoavam em sua cabeça, cada sílaba uma tortura. Você não tem o direito. A paralisia emocional deu lugar a uma ação febril. Ele não tinha o direito. Ele criaria esse direito. Ele pegou o telefone e ligou para Marcos, seu chefe de segurança. Um homem cuja lealdade e discrição eram lendárias dentro da empresa. Marcos, disse Vítor, a voz tensa e baixa, assim que o homem atendeu. Preciso de um trabalho, totalmente confidencial. Nem minha sombra pode saber disso. Especialmente minha mãe. Às suas ordens, ex-senhor Dávila. Eu quero um dossiê completo sobre uma mulher, Lorena Albuquerque. Ele soletrou o nome, cada letra um gosto amargo em sua boca. Quero saber onde ela mora, onde trabalha, cada passo que ela deu nos últimos 15 meses. Quero saber tudo sobre o menino Gabriel Albuquerque. E, acima de tudo, Marcos, eu quero uma cópia da certidão de nascimento dele. Para ontem. Seja discreto. Use todos os recursos necessários, mas não deixe rastros. Desligando o telefone, Vítor sentiu um calafrio. Ele estava usando o mesmo poder e riqueza que o separaram de Lorena para invadir a vida que ela construiu sem ele. Era uma violação, mas ele não via outra saída. Ele precisava da verdade, precisava da prova. A noite foi a mais longa de sua vida. Ele não dormiu. Ficou de pé junto à janela panorâmica, vendo a noite dar lugar a uma madrugada cinzenta. Memórias o assaltavam, agora vistas sob uma nova e terrível luz. Uma vez no início da gravidez dela, sem que nenhum dos dois soubesse, ela reclamou de um cansaço incomum. Ele, imerso em uma negociação de fusão, disse que ela provavelmente estava apenas estressada. Outra vez, ela teve náuseas pela manhã e ele brincou que devia ser a comida do restaurante caro da noite anterior. Cada lembrança era uma nova facada de culpa. Como ele pôde ser tão cego, tão egoísta? O império que ele se esforçou tanto para proteger parecia agora uma pilha de cinzas inúteis. A manhã seguinte trouxe a dura realidade para os dois mundos. Em seu apartamento, Lorena acordou com os sons felizes de Gabriel balbuciando em seu berço. A rotina a salvou. Trocar fraldas, preparar a mamadeira, cantarolar canções de ninar. Esses eram os rituais que a mantinham sã. O vestido vermelho estava pendurado na porta do guarda-roupa, um lembrete surreal de outra vida. Ao lado da cafeteira, o cartão de Ricardo Monteiro parecia um pequeno farol de esperança. Ela o pegou, passando o dedo sobre as letras em relevo. Talvez, apenas talvez, houvesse uma chance de felicidade depois da tempestade. No topo do Hotel Magnific, Vítor estava em seu escritório desde o amanhecer. Ele não tinha trocado de roupa. Havia olheiras escuras sob seus olhos e sua barba por fazer lhe dava um ar selvagem. Ele cancelou todas as suas reuniões, ignorou as manchetes dos jornais de fofoca, que certamente estavam especulando sobre a cena na festa, e rosnou para sua secretária não passar nenhuma ligação de sua mãe. Seu império multibilionário podia ruir ao seu redor. Sua única prioridade era o envelope que Marcos estava para lhe entregar. Pouco antes do meio-dia, o chefe de segurança entrou, silencioso como um fantasma, e colocou um envelope pardo sobre a mesa de mogno de Vítor. Como o senhor pediu. Totalmente discreto. Vítor não respondeu. Apenas esperou que Marcos saísse e fechasse a porta. Com as mãos trêmulas, ele abriu o envelope. Seu coração batia tão forte
que ele podia ouvi-lo em seus ouvidos. O relatório era sucinto e brutal. Detalhava a mudança de Lorena para o apartamento atual, o abandono da faculdade, os meses de dificuldade financeira e o emprego de recepcionista com um salário modesto. Cada linha era uma acusação silenciosa de sua negligência. Ele a havia deixado sem nada, e ela sozinha havia construído um mundo para seu filho. Então, no fundo do envelope, ele encontrou o que procurava: uma cópia autenticada da certidão de nascimento. Seus olhos varreram o documento, buscando a confirmação que ele temia e desejava. Nome: Gabriel Albuquerque. Data de nascimento: 15 de outubro de 2024. Exatamente 8 meses e 3 semanas depois da última vez que estiveram juntos. Uma data gravada a fogo em sua memória. Filiação: mãe, Lorena de Souza Albuquerque. Pai. O espaço em branco. Aquele espaço vazio gritava mais alto do que qualquer nome que pudesse estar ali. Não dizia pai desconhecido ou não declarado. Apenas um vácuo, uma ausência deliberada, uma anulação de sua própria existência na vida de seu filho. Era a prova irrefutável. A data, o espaço em branco. Tudo se encaixava em um quebra-cabeça de dor e arrependimento. Ele tinha um filho. A realidade o atingiu com o peso de uma montanha. Ele era pai, e era um completo estranho. O documento em sua mão lhe dava a certeza, mas também reforçava sua impotência. Legalmente, ele era um fantasma. Vítor Dávila afundou em sua cadeira de presidente, o papel caro amassado em seu punho. A dor, a culpa e a raiva se fundiram em uma nova e perigosa emoção: determinação. Se Lorena não lhe daria a verdade e se a lei não o reconhecia, ele usaria seu poder para forçar a mão do destino. Ele não seria apagado da vida de seu filho. Ele pegou o telefone, sua mão agora firme. Não ligou para Lorena. Sabia que seria inútil. Não ligou para sua mãe. Ela era a arquiteta de sua miséria. Ele ligou para o único homem que poderia transformar sua vontade em ação: Armando Bastos, o advogado de família mais temido e eficaz do país. Armando é o Vítor Dávila, disse ele quando o advogado atendeu, a voz fria como aço. Cancele o que estiver fazendo. Tenho um caso para você. Um caso pessoal. Ele fez uma pausa, olhando para a certidão de nascimento sobre a mesa. O espaço em branco parecia zombar dele. Eu tenho um filho. O nome dele é Gabriel Albuquerque. A mãe se recusa a me reconhecer como pai. Eu quero que você inicie o processo imediatamente. Eu quero o reconhecimento de paternidade. Eu quero meus direitos. Faça o que for preciso. Um silêncio tenso se seguiu na linha. Vítor sabia que a guerra estava declarada. A paz que Lorena havia lutado tanto para construir estava prestes a ser despedaçada. Ele se odiou por isso, mas não viu outra alternativa. Ele não ia perder seu filho. Os dias que se seguiram à festa foram para Lorena uma tentativa desesperada de costurar a normalidade de volta em sua vida. A rotina era sua salvação. O cheiro de café pela manhã, o peso reconfortante de Gabriel em seus braços, as conversas banais com seus colegas de trabalho na clínica. Ela dobrou e guardou o vestido vermelho no fundo do armário, como se pudesse aprisionar a memória daquela noite junto com o tecido de cetim. Mas a paz era uma ilusão, uma fina camada de gelo sobre um rio de águas turbulentas. Ela se pegava pensando em Ricardo Monteiro mais do que gostaria de admitir. A calma dele, o respeito em seu olhar, a maneira como ele falava com Gabriel, eram qualidades que ela tinha esquecido que poderiam existir em um homem. O cartão de visita dele permanecia em sua mesa de cabeceira, um pequeno retângulo de papel que representava um caminho diferente, uma possibilidade de cura, mas o medo a mantinha paralisada. Deixar alguém entrar em sua vida, e na de Gabriel, era um risco que ela não sabia se estava pronta para correr. Seu coração, remendado com o amor pelo filho, ainda era frágil demais. Uma tarde, enquanto brincava com Gabriel no tapete da sala, o bebê, que vinha balbuciando sons há semanas, olhou diretamente para ela, um sorriso iluminando seu rosto, e disse um claro e inequívoco: "Mamã." O coração de Lorena transbordou. Ela o abraçou, rindo e chorando ao mesmo tempo. Aquele era o seu mundo. Aquele som, aquele amor puro e incondicional,
Era tudo o que importava. Naquele momento, sentiu-se invencível. A invencibilidade durou até a manhã de quinta-feira. A campainha tocou, um som incomum para aquela hora do dia. Lorena, com Gabriel no quadril, abriu a porta e se deparou com um homem de terno sisudo, segurando uma pasta de couro. Ele não sorriu. Lorena de Souza Albuquerque? Ele perguntou, a voz formal e fria. Sim, respondeu ela desconfiada. O homem entregou-lhe um envelope grande e pardo. Intimação oficial. Por favor, assine o recebimento aqui. Confusa, ela assinou o formulário que ele lhe estendeu. Assim que ele se virou e desceu as escadas, ela fechou a porta, o coração começando a bater mais rápido. Com as mãos trêmulas, ela rasgou o envelope. Dentro havia um maço de papéis. A linguagem era densa, impenetrável, mas alguns termos saltaram aos seus olhos como predadores em uma selva de palavras. Bastos Advocacia de Família. Intimação. Ação de investigação de paternidade. Comparecimento obrigatório. Exame de DNA. O ar fugiu de seus pulmões. Os papéis caíram de sua mão, espalhando-se pelo chão. Era uma declaração de guerra. Vitor não estava apenas buscando respostas. Ele estava usando o peso esmagador de seu poder e fortuna para invadir sua vida, para encurralá-la. Seu lar, seu santuário, havia sido violado. A sensação de impotência foi avassaladora, a mesma que sentiu na noite em que ele a abandonou, mas agora amplificada, oficializada em papel timbrado. Como ela poderia lutar contra isso? Uma recepcionista contra um bilionário e o advogado mais temido do país. Ele iria esmagá-la. Ele iria tirar Gabriel dela. O pânico, frio e paralisante, tomou conta de seu corpo. Em sua torre de marfim, Vitor não sentia triunfo. Sentia uma ansiedade corrosiva. Armando Bastos, seu advogado, estava sentado à sua frente, o rosto impassível. A intimação foi entregue esta manhã, disse Bastos, com a calma de um general planejando uma batalha. Agora esperamos. Ela vai entrar em pânico, procurar um advogado de porta de cadeia e cometer um erro. Nós forçamos o exame de DNA. Uma vez confirmada a paternidade, entramos com o pedido de guarda compartilhada e regulamentação de visitas. A emoção não ganha no tribunal, Sr. Dávila. O poder e os recursos, sim. Vamos sufocá-la com processos e burocracia até que a cooperação seja a única saída lógica para ela. Vitor sentiu um nó no estômago. A estratégia era brutal, desumana. Mas a imagem de Gabriel, seu filho, sendo criado por outro homem, talvez aquele médico com um sorriso gentil, o impelia para a frente. Ele precisava garantir seu lugar na vida do menino, a qualquer custo. A porta de seu escritório se abriu com força, sem anúncio. Beatriz Dávila entrou, o rosto lívido de raiva. Ela segurava um tablet exibindo a coluna de fofocas de um grande portal. Você enlouqueceu? Ela sibilou, jogando o aparelho sobre a mesa. Já estão especulando sobre a sua cena na festa. E agora você entra com um processo? Vai arrastar o nome Dávila na lama, admitir publicamente que tem um filho com uma qualquer e que ela o escondeu de você? Seremos a piada do país. Vitor se levantou, a calma em seu rosto assustando sua mãe mais do que qualquer grito. Eu não me importo com o nome Dávila, disse ele, a voz gélida. Eu me importo com meu filho. Você me fez escolher o nome em vez do amor uma vez, mãe. Eu nunca mais vou cometer esse erro. Ele olhou para ela. E pela primeira vez, Beatriz viu que a coleira que ela mantivera em seu pescoço por toda a vida havia se rompido. Saia do meu escritório e não interfira nisso. De volta ao apartamento, o pânico de Lorena deu lugar a uma ação desesperada. Ela não podia se esconder. Precisava de ajuda. Olhou para a mesa, para os 2 cartões que representavam futuros tão diferentes. Um, o da firma de advocacia de Bastos, simbolizava a guerra. O outro, o de Ricardo, a paz. Em seu momento mais sombrio, ela escolheu a gentileza. Com as mãos ainda tremendo, ela discou o número. Ele atendeu no segundo toque. Alô? Ricardo? A voz dela saiu falha, embargada. É a Lorena Albuquerque. Desculpe incomodar. Eu preciso de ajuda. A mudança no tom dele foi imediata. Toda a leveza desapareceu, substituída por uma seriedade focada. Lorena, o que aconteceu? Onde você está? Fique calma.
Eu estou a caminho. Em menos de meia hora, ele estava em seu apartamento. Lorena, pálida e com os olhos vermelhos, apenas apontou para os papéis no chão. Ricardo os pegou e leu. Seu rosto, normalmente tão gentil, endureceu. Ele reconheceu o nome de Armando Bastos e compreendeu a tática de terra arrasada que Vítor havia iniciado. Canalha, murmurou ele mais para si mesmo. Então, olhou para Lorena com uma determinação feroz. Ele não vai te intimidar. Você não está mais sozinha nisso. Ele pegou o celular e fez uma ligação. Cláudia, sou eu, Ricardo. Tenho uma emergência. Uma amiga minha está sendo acuada pelo maior tubarão da cidade. Preciso da melhor advogada de Davi contra Golias que você conhece. Ele ouviu por um momento. Sim, é exatamente isso. É pessoal. Devo um grande favor a você. Uma hora depois, uma mulher entrou no apartamento de Lorena. Era Cláudia Reis, a advogada. Elegante, com um olhar incisivo e uma aura de confiança inabalável, ela apertou a mão de Lorena com firmeza. Ricardo fez as apresentações e discretamente se ofereceu para cuidar de Gabriel em outro cômodo, dando espaço às duas mulheres. Cláudia ouviu toda a história de Lorena, desde o início do romance até o abandono e a intimação. Ela não demonstrou pena, mas sim uma empatia estratégica. Quando Lorena terminou, a advogada sorriu. Um sorriso pequeno e afiado. Entendo, disse Cláudia. Vítor Dávila e Armando Bastos querem transformar isso em uma guerra de desgaste, um jogo de poder e dinheiro. A boa notícia é que não vamos jogar o jogo deles. Vamos virar o tabuleiro. Mas como? Sussurrou Lorena. Eu não tenho dinheiro, não tenho poder. Você tem algo que eles não têm, disse Cláudia, inclinando-se para a frente. Você tem a verdade, e você tem o filho dele. Eles esperam que você se esconda, chore, contrate um advogado fraco e lute uma batalha perdida nos tribunais. Nós vamos fazer o oposto do que eles esperam. Cláudia olhou firmemente para Lorena, seu plano se formando. Ele quer o reconhecimento. Ele quer o DNA. Ele quer o filho dele. Então vamos dar a ele. Mas nos nossos termos. Não nos termos de um processo frio e desumano. A advogada fez uma pausa dramática, deixando a ideia assentar. Amanhã de manhã, você não vai ligar para o advogado dele. Você não vai se esconder. Você vai se vestir com a mesma dignidade daquela festa. E você vai até a sede das empresas Dávila. O sangue de Lorena gelou. Ir até lá, no escritório dele? Exatamente, confirmou Cláudia. Você vai levar Gabriel com você. Vai passar pela recepção, pelos seguranças e vai entrar na sala do presidente. Você não vai gritar nem chorar. Você vai colocar o seu filho, o filho dele, na frente dele e vai dizer: você quer a prova, Vítor? Aqui está ela. Olhe nos olhos dele. Você vai mostrar a ele o que ele está tentando transformar em um processo judicial. O ser humano. A vida que ele criou e abandonou. A audácia do plano era aterrorizante. Entrar na fortaleza de Vítor, no centro de seu poder, e enfrentá-lo daquela forma, era a coisa mais assustadora que Lorena poderia imaginar, mas era também a mais poderosa. Era pegar a arma que ele apontou para ela e virá-la contra ele, não com violência, mas com a verdade emocional. Ela olhou para Cláudia, depois para a porta do quarto onde Ricardo estava com seu filho. Ela não estava mais sozinha. Tinha aliados, tinha uma estratégia. O medo ainda estava lá, um nó gelado em seu estômago, mas algo novo começou a crescer ao lado dele. Uma chama de fúria e determinação. Ela respirou fundo, a decisão tomada. Eu vou fazer isso. A manhã da confrontação nasceu cinzenta e úmida, um reflexo perfeito do turbilhão no peito de Lorena. O sono fora escasso, interrompido por pesadelos de tribunais frios e juízes impassíveis. Mas quando acordou, a visão de Gabriel sorrindo para ela de seu berço foi como um raio de sol perfurando as nuvens. Aquele sorriso era sua causa, sua coragem. Desta vez, a preparação foi diferente. Ela não pegou o vestido vermelho, a arma da sedução e do desafio. Em vez disso, escolheu uma armadura. Um vestido de corte reto, na cor azul marinho de tecido encorpado, que lhe conferia uma aura de profissionalismo e seriedade. Prendeu os cabelos em um coque baixo e elegante. A maquiagem era mínima. Não era sobre parecer bonita, era sobre parecer inabalável.
Ricardo chegou no horário combinado para levá-la. Ele não disse muito, mas sua presença era um pilar de força. Enquanto a ajudava a prender Gabriel na cadeirinha, ele segurou sua mão por um instante. Lembre-se, Lorena, disse ele, os olhos gentis mas firmes. A verdade é a sua armadura. Ele pode ter os arranha-céus, os advogados e todo o dinheiro do mundo, mas você tem a razão. Não se esqueça disso. Ela assentiu, o coração martelando contra as costelas. No caminho para o centro financeiro da cidade, ela repassava o plano de Cláudia em sua mente. Não gritar, não chorar, manter a calma, usar a verdade como uma espada. A Torre d'Ávila era exatamente como ela imaginava, uma agulha de vidro e aço que perfurava o céu, um monumento arrogante ao poder e à riqueza. Era fria, impessoal e projetada para fazer qualquer um se sentir pequeno. Lorena respirou fundo, pegou Gabriel de sua cadeirinha e caminhou em direção às portas giratórias. Sua entrada no lobby de mármore e granito provocou um silêncio instantâneo. Executivos apressados pararam no meio do caminho. Secretárias levantaram os olhos de seus computadores. Seguranças enrijeceram. Uma mulher com um bebê no colo, parada no centro daquele templo corporativo, era uma visão tão incongruente que o cérebro das pessoas parecia travar. Gabriel, alheio à tensão, olhava para as luzes altas com seus olhos claros e curiosos. A recepcionista, uma jovem impecavelmente vestida, aproximou-se dela, o rosto uma máscara de polidez nervosa. Bom dia, senhora. Posso ajudá-la? A senhora tem hora marcada com o Sr. Dávila? Lorena olhou diretamente nos olhos da moça, a voz calma e firme, exatamente como Cláudia a instruíra. Não preciso de hora marcada. Apenas anuncie Lorena Albuquerque. É um assunto pessoal e extremamente urgente. Ele vai me receber. A autoridade tranquila em sua voz desarmou a recepcionista. Gaguejando só um momento, ela voltou para sua mesa e pegou o telefone. No último andar, Vitor estava em uma reunião tensa com Armando Bastos, discutindo os próximos passos do processo. A interrupção de sua secretária o irritou. Estou em reunião, Helena. Diga ao mensageiro que entregue qualquer documento para o Dr. Bastos. Houve uma pausa, e então a voz de sua secretária voltou, agora um sussurro chocado. Senhor, não é um mensageiro, é a senhora Lorena Albuquerque. E, senhor, ela está com um bebê no colo. Aqui no lobby. O mundo de Vitor parou de girar pela segunda vez em uma semana. Um calafrio de pavor e fúria o percorreu. A audácia dela. Vir até aqui, seu lugar de poder, e criar uma cena. Ele precisava conter isso, tirá-la dos olhos do público imediatamente. Mande-a subir, ordenou ele, a voz um rosnado baixo. Agora. A viagem no elevador privativo pareceu durar uma eternidade. Lorena se olhou no espelho de aço polido. Viu uma mulher assustada, mas também viu uma leoa protegendo sua cria. Ela apertou Gabriel um pouco mais forte. Ele era sua coragem. Ele era a verdade. As portas se abriram em silêncio no andar da presidência. O carpete era tão grosso que abafava qualquer som. O ar era rarefeito, carregado de poder. Vitor a esperava do lado de fora de seu escritório, o rosto uma máscara de fúria contida. Armando Bastos estava logo atrás dele, observando a cena com um interesse clínico e predatório. O que você pensa que está fazendo? Vitor sibilou, avançando em sua direção. Trazendo-o aqui? Isso é um circo? Lorena não vacilou. Ela caminhou para a frente, forçando-o a recuar, e passou por ele como se ele fosse um subordinado, entrando em sua sala magnífica sem ser convidada. A sala era imensa, com uma parede inteira de vidro com vista para a cidade. A mesa de mogno era do tamanho de um carro. Era o centro de seu universo, e ela acabara de invadi-lo. Vitor e Bastos a seguiram, atônitos com sua ousadia. Vitor fechou a porta, a raiva emanando dele em ondas. Lorena, no entanto, permaneceu calma. Ela olhou ao redor da sala, para os quadros caros, os móveis de design, os símbolos de tudo o que ele havia escolhido em detrimento dela. Então, ela se virou para ele. Sua voz era baixa, mas cortava o ar como um bisturi. Você me enviou papéis, Vitor. Ameaças. Advogados. Você quer a prova de que ele é seu filho? Eu a trouxe para você. A prova viva. Ela se abaixou e, com um cuidado infinito, colocou Gabriel no tapete persa caríssimo que adornava o centro da sala.
O bebê, encantado com a novidade do lugar, sentou-se e olhou ao redor, curioso. Você quer um exame de DNA? Continuou Lorena, a voz firme, cada palavra cuidadosamente escolhida. Você não precisa de uma agulha, de um laboratório. Você só precisa de coragem. A coragem de olhar para ele de verdade, sem a sua raiva e o seu orgulho no caminho. Vitor estava paralisado. O roteiro que ele e seu advogado haviam preparado completamente destruído. Aquilo não era uma negociação. Era uma execução moral. Olhe para ele, Vitor, pediu Lorena, o tom agora carregado de uma dor contida. Olhe nos olhos dele. São os olhos de sua avó. Veja o queixo dele. O jeito que o cabelo dele cresce na nuca. É idêntico ao do seu pai. Você quer lutar por direitos em um tribunal? Este é o seu direito. Uma vida. Uma alma pura. Um menino que só conhece o amor e o colo da mãe, porque o pai dele estava muito ocupado construindo um império para se importar. Cada palavra o atingia como um golpe físico. Ele olhou para o pequeno ser sentado no chão de seu escritório, o símbolo vivo de seu maior fracasso. Pela primeira vez, ele não viu um problema legal ou uma complicação. Ele viu uma criança. Ele viu seu filho, um menino lindo e inocente que não tinha culpa de nada. A armadura de raiva e poder que ele construíra ao seu redor começou a rachar. Ele deu um passo hesitante para a frente e depois outro. Ele se ajoelhou no tapete caro, o terno de grife se amassando, sua dignidade esquecida. Estava agora no mesmo nível que o menino. E então Gabriel, em um ato de pura e imprevisível inocência infantil, sorriu. Um sorriso largo, genuíno e radiante, direcionado diretamente para o rosto contorcido do homem à sua frente. Ele estendeu uma mãozinha gordinha, como se oferecesse um presente. Aquele simples gesto demoliu o que restava das defesas de Vitor Dávila. O titã da indústria, o homem que fazia concorrentes tremerem, quebrou. Uma lágrima, depois outra, rolaram por seu rosto. Um soluço seco escapou de sua garganta. Ele finalmente compreendeu. Não a paternidade biológica, mas a enormidade do que havia perdido, a profundidade do abismo que suas escolhas haviam criado. Armando Bastos, vendo seu cliente desmoronar, tentou intervir. Senhor Dávila, esta demonstração emocional é irrelevante para o processo legal. Cale-se, Armando, disse Vitor, a voz embargada, sem tirar os olhos do menino. Lorena, sentindo que sua mensagem havia sido entregue, caminhou calmamente e pegou Gabriel no colo. O bebê repousou a cabeça em seu ombro, satisfeito. A guerra é sua, Vitor, disse ela, a voz agora mais suave, quase triste. Você pode continuar com seus advogados, seus papéis, seus processos, mas saiba que não é um nome em um documento que você está tentando reivindicar. É o coração de uma criança. E corações, Vitor, não são conquistados com intimações. Ela se virou e caminhou em direção à porta, deixando para trás um homem de joelhos, um advogado perplexo e a ruína de uma estratégia legal. Quando sua mão tocou a maçaneta, a voz quebrada de Vitor a parou. Não. Espere. Ela se virou. Ele se levantou lentamente, o rosto manchado de lágrimas, a arrogância substituída por uma vulnerabilidade crua e desesperada. Ele olhou para seu advogado, o homem que representava sua tática de guerra, e sua decisão foi instantânea. Armando, disse ele, a voz firme apesar da emoção, cancele tudo. O processo, as intimações, tudo está acabado. Armando Bastos abriu a boca para protestar, mas o olhar de Vitor o silenciou. O advogado, percebendo que seu papel ali terminara, apenas assentiu rigidamente e se retirou da sala, fechando a porta atrás de si. Agora estavam sozinhos. Vitor, Lorena e Gabriel. O silêncio era pesado, preenchido apenas pela respiração deles. Vitor deu um passo em direção a ela, as mãos abertas em um gesto de súplica. Lorena, por favor, não vá. Seus olhos, os mesmos olhos claros de seu filho, estavam cheios de um arrependimento tão profundo que era quase palpável. Eu não sei o que fazer. Eu estraguei tudo, mas eu não quero mais lutar. Sua voz falhou. Por favor, me ensine. Me ensine a ser o pai dele. O pedido de Vitor, cru e desesperado, me ensine a ser o pai dele, ecoou no silêncio opulento de seu escritório. Lorena o encarou.
O homem que fora seu grande amor e sua maior dor, agora reduzido a uma vulnerabilidade que ela nunca imaginara ser possível. A raiva que a alimentara, a fúria justa que a levara até ali, começou a se dissipar, substituída por um cansaço profundo e uma pontada de algo que ela não sentia há muito tempo: compaixão. Mas compaixão não apagava as cicatrizes. Ela o havia perdoado no passado por pequenas coisas, mas aquilo era diferente. Aquilo era um abismo de dor e abandono. Isso não é algo que se ensina com palavras, Vitor, respondeu ela, a voz baixa, mas firme. É algo que se vive, algo que se escolhe todos os dias. Uma escolha que você não fez quando teve a chance. Ela não esperou por uma resposta. Deu-lhe um último olhar, um olhar que continha 1 ano e meio de noites sem dormir, de preocupações e de um amor solitário, e saiu. Deixou-o ali, de pé no meio de sua riqueza, finalmente consciente da verdadeira natureza de sua pobreza. A descida no elevador foi como emergir de um mergulho em águas profundas. Ela tremia, o corpo finalmente acusando a descarga de adrenalina. Quando as portas se abriram no lobby, a primeira pessoa que ela viu foi Ricardo. Ele estava de pé perto da entrada, esperando por ela, um farol de calma em meio à sua tempestade interna. Ao ver o rosto dela, ele não fez perguntas. Apenas se aproximou. Vamos para casa, Lorena, disse ele suavemente, pegando a bolsa de bebê de seu ombro para aliviar seu fardo. No carro, enquanto Gabriel dormia tranquilamente no banco de trás, o silêncio era um cobertor. Foi Lorena quem o quebrou, a voz ainda trêmula, e contou-lhe tudo. A rendição de Vitor, o cancelamento do processo, seu pedido final. Ricardo ouviu pacientemente, os olhos fixos na estrada, mas a atenção totalmente nela. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um longo momento processando. Sua resposta, quando veio, solidificou para sempre o lugar que ele teria no coração de Lorena. Ele causou uma dor imensurável a você, disse ele com sinceridade. Ninguém no mundo a culparia se você virasse as costas e nunca mais olhasse para trás. Você não deve nada a ele. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Mas o Gabriel merece conhecer o pai, se esse pai for um homem verdadeiramente mudado. A decisão é sua, Lorena. Apenas sua. E qualquer que seja, eu estarei aqui para te apoiar. Ele não a pressionou. Não a aconselhou a favor ou contra. Ele não fez da situação uma oportunidade para si mesmo. Ele simplesmente validou seus sentimentos e lhe devolveu o poder da escolha. Naquele momento, Lorena entendeu a diferença entre um homem que queria possuí-la e um homem que queria vê-la livre. Enquanto isso, Vitor Dávila agia. A conversa com Lorena o havia quebrado, mas também o havia reconstruído sobre novas fundações. Ele sabia que palavras e lágrimas não significavam nada sem ação. Sua primeira parada foi na mansão de seus pais, onde sua mãe o esperava, pronta para repreendê-lo por sua fraqueza. Ele não permitiu. Mãe, eu vim aqui para dizer 2 coisas, disse ele, a voz calma e inabalável, enquanto Beatriz o encarava de seu sofá de seda. Primeiro, meu filho se chama Gabriel. Ele é seu neto, e ele é a coisa mais importante da minha vida a partir de hoje. Beatriz abriu a boca para protestar, mas ele ergueu a mão. Segundo, Lorena Albuquerque é a mãe do meu filho. Ela é a mulher que eu amava e que eu destruí por seguir seus conselhos. Eu vou passar o resto da minha vida tentando reparar o dano que causei. Se a senhora puder aceitá-los, se puder tratá-los com o amor e o respeito que merecem, então terá um lugar na vida de seu neto. Se não puder, se continuar a vê-los como um erro ou uma ameaça, então, lamento informar, mas a senhora não fará parte da minha vida, nem da dele. Pela primeira vez na vida, Beatriz Dávila ficou sem palavras. Ela viu em seu filho, não mais o herdeiro que ela podia moldar, mas um homem que havia encontrado sua própria bússola moral. A ameaça não era financeira, era a ameaça de exílio do coração de sua família. O segundo ato de Vitor foi ainda mais significativo. Ele convocou uma reunião de emergência do conselho e anunciou que estava vendendo uma de suas propriedades mais lucrativas e simbólicas, a cadeia de hotéis boutique de luxo que ele pessoalmente desenvolveu, sua joia da coroa. Com os lucros, ele criou a Fundação Albuquerque Dávila,
Uma instituição de caridade com um propósito claro: fornecer apoio jurídico, financeiro e psicológico a mães solteiras em situação de vulnerabilidade. Era uma admissão pública de seu fracasso e uma tentativa de transformar sua culpa em algo bom. 3 dias se passaram. 3 dias em que Lorena viveu em um limbo, o coração dividido. Ela conversou com Cláudia, que a aconselhou a ser cautelosa, a talvez propor um acordo de visitação assistida. Ela conversou com Sofia, que apenas a abraçou. Ela olhou para Gabriel e viu os olhos de Vítor, e seu coração se partiu um pouco mais. Então, um envelope chegou. Não era uma intimação. Era de papelaria fina e elegante, com seu nome escrito à mão na frente. Dentro, havia uma única folha. A carta era curta. Lorena, não há palavras que possam expressar o quão profundamente eu lamento. Pela dor, pelo abandono, pelo medo. Eu fui um covarde. Eu falhei com você da maneira mais fundamental que um homem pode falhar com uma mulher. Eu não peço seu perdão, pois sei que não o mereço. Não peço uma segunda chance. Peço apenas que saiba que o que você fez ao vir ao meu escritório foi me dar a chance de, talvez um dia, me tornar um homem digno de ser pai do nosso filho. Eu cancelei tudo. Nunca mais vou te ameaçar com advogados ou poder. O futuro de Gabriel está em suas mãos, onde sempre deveria ter estado. Eu respeitarei qualquer decisão que você tomar, mesmo que isso signifique nunca mais vê-lo. Com meu eterno arrependimento, Vítor. Aquela carta era a rendição final. Era o pedido de desculpas que ela esperou por 18 meses. Sem desculpas, sem justificativas. Apenas a verdade nua e crua de seu remorso. E foi isso que finalmente abriu uma fresta na muralha em volta de seu coração. Na manhã seguinte, ela pegou o telefone e ligou para ele. Sua voz era firme. Me encontre no parque perto de casa às 3 da tarde. Venha sozinho. O parque era um lugar simples, cheio de crianças rindo e árvores antigas. Lorena chegou primeiro, sentada em um banco com Gabriel em seu carrinho, observando os pombos. Vítor chegou pontualmente, parecendo nervoso. Ele não usava um terno caro, mas sim uma calça jeans e uma camisa simples. Parecia mais jovem, menos imponente, mais humano. Ele se aproximou lentamente, parando a uma distância respeitosa. Obrigado por vir, disse ele. Eu li sua carta, disse ela, indo direto ao ponto. E vi as notícias sobre a fundação. Não fiz isso para te impressionar, ele se apressou em dizer. Fiz porque era a única coisa certa a fazer. Eles ficaram em silêncio por um momento, o som das crianças brincando preenchendo o espaço entre eles. Você me machucou de uma forma que eu nunca pensei ser possível, Vítor, disse Lorena, a voz embargada, mas sem lágrimas. Você me quebrou, e eu tive que juntar cada pedaço de mim mesma, sozinha por ele. Ela olhou para Gabriel que dormitava no carrinho. Eu sei, sussurrou Vítor, o rosto contrito. Ela respirou fundo, tomando a decisão que definiria o resto de suas vidas. Eu não sei se posso te perdoar. Não por mim. A ferida é muito profunda. Talvez um dia, mas não hoje. O rosto de Vítor caiu, mas ele assentiu em aceitação. Mas, continuou ela, e ele ergueu os olhos, uma centelha de esperança neles. O Gabriel não tem culpa de nossas escolhas. Ele não merece crescer sem um pai, se esse pai estiver disposto a ser um homem de verdade. E eu estou disposta a deixar você tentar. A palavra tentar pairou no ar, cheia de peso e significado. Não era uma promessa de reconciliação, nem um retorno ao passado. Era uma porta, antes trancada e barricada, agora entreaberta. Vítor sentiu as lágrimas subindo aos olhos novamente, mas desta vez eram de gratidão. É mais do que eu mereço. Eu não vou te decepcionar, Lorena. Nem a ele. Eu juro. Lorena se levantou do banco. Ela olhou para o carrinho, depois para ele. Em um gesto de imensa confiança, ela disse: Você quer empurrá-lo um pouco? Ele olhou para ela, atônito, como se ela tivesse lhe oferecido o mundo. Ele assentiu lentamente e com as mãos trêmulas segurou a alça do carrinho. Eles começaram a andar lado a lado, mas com um espaço cuidadoso entre eles. Não eram mais amantes, e talvez nunca mais fossem. Eram duas pessoas feridas, unidas por um amor incondicional por um pequeno ser, dando os primeiros passos incertos em um longo caminho de cura e reconstrução. O sol da tarde filtrava pelas folhas das árvores,
iluminando o caminho à frente. O futuro era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, não era sem esperança. E assim termina a jornada de Lorena, Vitor e do pequeno Gabriel, uma história sobre dor, superação e a difícil construção do perdão. E aí, se emocionou com o desfecho da Lorena? Se a reviravolta desta mãe guerreira te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes? Então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.